eles conseguiram isolar, não tem fita zebrada, o isolamento é curtinho, mas eles protegeram todos os vestígios encontrados ali. Então, às vezes, a gente chega em fita zebrada. Eu cheguei, falei, no primeiro local que eu achei fita zebrada, eu falei, puxa, agora sim, fita zebrada, velho. Cheguei, comecei a fazer a perícia, e depois a gente sempre faz uma varredura um pouco maior do que aquele local que a gente está examinando. Pode passar ali. E aí eu fui até essa casa aqui, vocês estão vendo, né? Bota setinha. Ó, é a mesma casa. O povo ela estava fora da fita de isolamento. E lá a gente encontrou perfuração, a gente encontrou um projétil, a gente encontrou estômago. Ou seja, os vestígios mais difíceis ou mais distantes não estavam dentro do isolamento. Então tinha fita para me emocionei na captação. E às vezes a gente não tem isolamento, pode passar mais uma? Não tem isolamento, mas tem preservação, porque eram locais afastados, não tinha ninguém. Então não tinha fita zebrada, não tinha isolamento nenhum, mas os vestígios estavam todos preservados. Aí aqui eu vou passar bem rápido, porque morte violenta não quer dizer só homicídio, tá? Então, aqui em Salvador, nós temos coordenações específicas para determinados tipos de locais. Então, morte de acidente de trânsito tem uma coordenação específica. É porque aqui é tudo de perícia. Se tiver foto de perícia, para não chão. Acidente de trânsito temos uma coordenação específica. Pode passar. Incêndio com vítima fatal, acidente de trabalho, também temos uma coordenação específica, que é a coordenação de engenharia legal. E nós temos a coordenação de crimes contra a vida, que é a que eu estou anotada atualmente, onde nós iremos atender locais de possíveis homicídio, pode passar, suicídio, afogamento e causas a investigar. O que seria? O corpo foi encontrado, mas não tem histórico, ninguém sabe o que aconteceu. Geralmente esse corpo já está em estado avançado de decomposição, então são locais que a gente atende também, ok? E nós temos ainda dois outros locais que é crimes contra a vida que atende. São as perícias em locais de ação violenta, que são aquelas onde teve vítima, mas a vítima não está naquele local, naquele momento. Então a gente vai fazer a perícia do local. Porque lembra, a vítima não é o único vestígio. Então eu posso encontrar sangue, eu posso encontrar elementos balísticos, eu posso encontrar outros danos. Então esse local também vai ser periciado, ok? E a reprodução simulada dos fatos, que o pessoal chama de reconstituição, né? É aquela perícia onde existem alguns questionamentos. Então, geralmente a gente vai com o autor ou testemunhas, onde eles vão descrever o que foi que aconteceu e a gente vai tentando refazer aquela cena, reproduzir aquela cena para testar se essa hipótese que está sendo informada, ela foi possível ou não, ok? E aí a gente vai focar um pouquinho aqui agora no local especificamente das perícias de homicídio. Porque, infelizmente, o nosso país e principalmente o nosso estado carrega uma taxa alta de homicídio. Peguei aqui os dados de 2025 e que traz informações até 2023, né, do ato da violência. E nós temos aqui o nosso estado, junto com Pernambuco, Amapá e Amazonas, como os estados com os números, as taxas mais altas de homicídio. Então, pode passar. Mais de 90% das perícias que a gente atende em crimes contra a vida são homicídios por arma de fogo. E a maioria delas é de certo? Então, a gente segue uma metodologia. Pode passar, vou passar um pouco mais rápido para a gente finalizar. Que é a preparação do perito, ele começa antes até da perícia. Como é que funciona aqui em Salvador? A gente fica lotado no ICAP, lá onde fica o IML também, né? Os prédios, é o ICAP, Instituto de Criminalista, e a gente fica na sala de crimes contra a vida. De lá, a central de comando e controle entra em contato com a gente para solicitar a perícia. E aí eu preciso já perguntar que situação é via pública, é local interno, eu pego todas as informações. Anoto direitinho o endereço do fato, que tipo de perícia é, preparo os materiais, que é como eu falei, tem algumas situações que a gente precisa de equipamentos específicos, né? Então, a gente já pergunta,
Caso já seja possível detectar isso, a necessidade desses equipamentos, a gente já leva quando a gente é solicitado, certo? E a gente já entra em contato com a equipe do DHPP que vai com a gente para esse local. Marca ponto de encontro algumas vezes, ou então já marca no próprio local, ok? Quando a gente chega no local de crime, segura aí, apertando de novo aqui, só para falar dessa foto. A primeira coisa que a gente precisa saber é se inteirar. Então eu vou encontrar, aqui tem uma colega conversando com o delegado, e aqui eu também, coincidentemente é o mesmo delegado. Mas a gente chega no local, vai conversar com os policiais militares que estão lá fazendo isolamento, conversa com a autoridade policial, e aí a gente procura para saber mais informações, se tem algum histórico, né? Qualquer informação que seja relevante, eu vou ter que usar um pouquinho do seu. Você se importa? É rápido. E aí, pronto, depois disso a gente vai, quais são os meus objetivos com relação àquela perícia? E aí eu vou observar e tentar registrar os vestígios. E vou marcar. Pode passar. Depois disso, eu vou passar para as minhas anotações gerais, quais são as vias de acesso para chegar àquele local, como é que é aquele local, eu descrevo o máximo que eu puder para as pessoas conseguirem entender que local é aquele. E a gente utiliza rascunhos. Cada perito trabalha de um jeito. Esse aqui eu tirei a foto do meu rascunho. Já tem algumas informações já só para preencher, para facilitar a minha anotação. Mas tem gente que só anota uma folha em branco. Então, cada um vai com o seu estilo. Pode passar. Então, eu faço fotos pegando as vistas gerais, pegando as condições de isolamento que eu fiz naquela. Eu tiro uma que eu chego para ver, ó, eu encontrei o local sim. E aí, depois, se eu quiser, eu faço um reajuste daquele isolamento que eu fiz naquela perícia. E aí, eu vou tirando foto dos vestígios. Sempre geral, né? Colocando os vestígios relacionando uns com os outros, tendo uma visão geral de todos, e depois eu vou pegando os detalhes. E depois eu passo para a vítima, que vai dar nas posições mais diversas que a gente pode encontrar, gente. A gente pode encontrar de tudo que é forma. Em posições estranhas, em condições mais complicadas. Então, a gente encontra de tudo. Dependendo da situação, pode estar já em estado avançado de decomposição. E aí, então, com relação aos vestígios, a gente precisa eu preciso registrar qual é a posição exata daquele vestígio e relacionar ele com os outros. Depois disso, eu preciso identificar aquele vestígio. Então, a gente já está utilizando as embalagens, né, de segurança, que contém todas as informações com relação àquele vestígio, e utilizando o lacre para que aquele vestígio esteja preservado da forma correta. Certo? Com relação ao cadáver, a gente precisa fazer aquela análise visual de como ele se encontra naquele local e depois passar para a descrição detalhada. Tanto a descrição física como a descrição das lesões. Se possível, identificar que tipo de instrumento produziu aquelas lesões, em que partes do corpo aquelas lesões estão distribuídas e a quantidade. Tudo isso dá informação importante para a gente entender como é que aquele crime aconteceu. Então, a gente geralmente marca no croquisinho também, onde é que estão situadas aquelas lesões, certo? Aqui eu trouxe um estudo de caso que eu vou passar muito correndo, porque eu já esgotei o meu, mas só para vocês entenderem como é que funciona uma perícia, tá? Esse aqui foi um local interno de um feminicídio que eu atendi lá em Alagoas. Então, eu cheguei no local, fiz aquele primeiro contato, procurando saber informações com os policiais que já se encontravam lá, certo? Adentrei o prédio e cheguei no apartamento onde a vítima estava. Encontrei a porta, a via de acesso ao apartamento, danificada. Só que quando a gente chegou lá, os familiares informaram que foram eles que arrombaram a porta porque eles estavam tentando contato com ela e não conseguiam. Então, essa é uma informação importante para mim. Porque quando eu cheguei, eu observei e já fui formando as hipóteses, né? Uma pessoa arrombou a porta. Só que foi informado para mim que esse arrombamento ele foi produzido após o crime, ok? Pode passar. Aí a porta arrombada e a grade. Quando a gente chegou, a gente fez aquela observação geral e já começou a marcar os vestígios, certo? Entrando no apartamento, a gente observou umas gotas de substância avermelhada, aparentemente sangue. Pode clicar mais uma vez.
na entrada do apartamento, certo? Do tipo gotejado. Eu observei que a sala não apresentava muito desalinho, a sala estava arrumada, os móveis estavam no lugar, mas o tapete, ele estava dobrado, né? Ele estava fora da sua posição original. E esse jardim aqui em cima da mesa também estava desalinhado, estava fora da posição original, estava caindo. Da sala, a gente ia para um corredor onde dava acesso a 2 quartos e um banheiro. Nessa entrada desse corredor, a gente encontrou mais umas manchas de sangue, na forma de gotejada também. E na entrada do quarto, a gente percebeu esses fragmentos do revólver da porta, da parede, no chão, certo? No banheiro, a gente encontrou diversas manchas do tipo diluídas, como se alguém tivesse se lavado, tá? Então, tinha no chão, tinha na pia e tinha na descarga do vaso sanitário. Chegamos ao quarto. No quarto, a gente brincando que aí vai aparecer nos vestígios. A gente encontrou umas marcas na porta, produzidas por instrumento pérfuro cortante, certo? Na maçaneta, próximo da maçaneta, tinha manchas de contato. Na parede também, manchas de contato, de sangue produzidas por contato. No armário, tinha essa mancha de sangue em escorrimento. No lençol, tinha manchas impregnadas diversas de sangue. E na parede, próximo ao corpo da vítima, tinha essas manchas pactadas, certo? Na parede. E o corpo da vítima se encontrava nessa posição aí, dentro do ventral, e ela apresentava diversas perfurações de instrumento pérfuro cortante na região do pescoço, principalmente. Tinha outras, mas eu não quis mostrar aqui muito. Mostrei a região do pescoço porque eram onde estavam concentradas o maior número de lesões, certo? E embaixo do corpo da vítima, a gente encontrou um cabo de faca, daquela faca de cozinha. A gente não encontrou a lâmina. Então, vamos tentar entender o que aconteceu nesse local baseado nesses vestígios que a gente encontrou. Se vocês conseguiram entender, a ação violenta contra a vítima, ela se concentrou no quarto, certo? Na porta tinha diversas marcas de perfuração de faca, tinha manchas de sangue de contato na porta, na parede. Aquelas manchas impactadas, elas mostram que a vítima ela foi atingida próximo daquele local. Então essas manchas elas foram produzidas no momento em que ela estava recebendo os impactos, as perfurações de faca, certo? E possivelmente esse cabo da faca foi uma arma utilizada pelo agressor. Na sala, aquela mancha em gotejamento produzida na entrada do apartamento, ela estava totalmente fora do sítio de ação. Então, naquele momento ali da perícia, já me chamou a atenção. Falei assim, essa mancha de sangue aqui é muito provável que não seja da vítima, que seja do autor. Porque um crime de arma branca é muito comum que o autor se machuque também. Então, a gente fez várias coletas nesse local. A gente coletou aquela mancha de sangue, a gente coletou as outras manchas de sangue todas que eu mostrei aqui. A gente coletou amostra debaixo das unhas da vítima, porque é um tipo de crime onde tem muito contato da vítima com o agressor, então existe uma possibilidade grande da gente encontrar DNA do autor nas unhas da vítima. E a gente coletou o cabo da faca. Nessa situação aí, nós tínhamos 3 suspeitos. O pessoal da delegacia passou pra gente que haviam 3 suspeitos, tá? E então o material foi todo enviado para DNA. Eu lembro que na época a delegada dela falou, Fernanda, eu preciso desse laudo, eu preciso desse laudo. Eu falei, doutora, eu preciso do DNA. Porque o DNA ele vai me informar se essa dinâmica que eu estou dando é importante e se a gente conseguir um perfil do autor, a gente vai apontar a autoria também. Então ela guardou e foi ótimo, porque o perfil de DNA do autor apresentou o autor que era que o pessoal menos suspeitava. Então, dos 3, era o que menos suspeitava, era esse, e foi o que deu o perfil. Deu o perfil dele completo, daquela primeira mancha da entrada do apartamento.
deu o perfil dele completo nas unhas da vítima e deu o perfil dele junto com o perfil da vítima no cabo da faca. Então foi um caso que a gente conseguiu fechar e dar uma resposta bem objetiva, né, para a investigação. Então, perito de local, depois botei uma brincadeirinha ali, porque, como eu falei, a perícia criminal é uma área ampla. Nós temos peritos de interna, que a gente chama de perito que trabalha lá na bancada, no laboratório, e os peritos de externa, que são aqueles que saem, que perdem noite. E aí, no final de 10 anos, o perito de laboratório se mantém bem, enquanto a gente é o mesmo, E quando a gente que perde noite, sai do plantão com essa cara, não lembra que saiu do plantão hoje, tá ótima, não sei como, mas é isso, pessoal. Desculpa ter passado um pouquinho, mas ela permitiu usar um pouquinho do tempo dela. E espero que vocês tenham gostado. Se a gente puder, quiser tirar alguma coisa, estamos aí, à vontade. Poxa, gastei o tempo todo, mas acho que no final acho que elas deixam, né? Muito obrigada, Fernanda. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu queria perguntar sobre hoje aqui em Salvador. Eu sei até que corre um pouquinho do o número de homicídios e de casos feitos por vocês, investigados por vocês. Sim. Vocês têm assim um número assim, de número, de numeração? Não, registrados, quantidades? Como é que está hoje lá? Eu acho que deve ter esse dado, mas assim, Salvador é bem movimentado. E em média, eu acho que a gente tem feito assim. Porque tem dias que tem mais, tem dias que tem menos, acho que em média deve dar umas 6, por aí, a gente atende de crimes contra a vida, acho que a média é 6. Porque acaba, tem dias que aumenta muito, passa bem mais do que isso, e tem dias que é menos do que isso também. Então, acho que uma média eu chutaria 6 com perícia, tá? Porque tem situações que às vezes a vítima é socorrida, morre não sei quanto tempo depois, aí é feito só remoção. Aí o número da necrópsia é sempre maior, porque às vezes a pessoa morre depois, o pessoal não foi lá no local de perícia, então se a gente pegar pela de necrópsia, a necrópsia é bem maior ainda do que antes, tá? Vou passar por aqui dessa maneira.